Então, vamos começar com este curso, não? Com este curso de 6 encontros, onde vamos ver a biodança, o que tem a ver com os mitos. E por que vamos falar disto, não? Porque, em realidade, em biodança utilizamos muitos os mitos, não? E, pero muitas vezes nos encanta, é maravilhoso, pero não sabemos o porquê estamos utilizando, não? O que nos hace não ser uma classe de biodança assim, com exercícios, e utilizar um mito para nos guiar nesta teoria, nesta coisa que estamos trabalhando? Por que isto facilita? Por que isto é utilizado em biodança, não? Entonces, esta es una explicación muy amplia. Podríamos entrar mucho en la cuestión de los arquetipos y como yo había comentado, hay muchos vídeos en el canal sobre los arquetipos. Entonces, yo no quería repetir una teoría que quizás muchos de ustedes ya conocen, ¿no? Entonces, yo voy a entrar en una parte teórica que não falei tantas vezes, não? Há alguns vídeos que falam, pero não é tanta ênfase, que são as relações, não? Entre a mitologia, os rituales, não? A ritualidade e as estruturas de classe de biodança. Então, nosso encontro de hoje não é exatamente sobre um mito específico, se é a presença del mito dentro da biodança e o que isto significa. Por que utilizamos os mitos, não? Então, nós podemos pensar, não, que o arquétipo são, se estrutura sobre vivências muito antigas da humanidade, coisas muito marcantes que estruturaram o que Jung chamou de inconsciente coletivo. Então, os arquétipos são estruturas vivenciales. Esto es una interpretación de biodanza para el arquetipo, ¿ok? Que son vivencias muy importantes que tuvimos durante nuestra existencia como humanidad, que se quedaron marcadas de una forma muy potente, como una especie de formatación que se repete y, y tiene uma estrutura a priori, ou seja, é uma estrutura que vem antes da nossa existência como indivíduos, não? É uma estrutura que nos permeia, não? E podemos chamar isso de uma espécie também de energia, não? De uma forma de expressão, não? Que se manifesta por imagens, não? Então, o arquétipo em si, não? No tiene una imagen definida, pero es como un formato, tiene una forma, ¿no? Entonces es como un paragón que podemos hacer, es como una forma de bolo, ¿m? De bolo, de torta, disculpe, bolo en portugués. Entonces, una forma de torta, ¿no? Tenemos una forma de torta que es, no sé, triangular, ¿ok? Eh, entonces, acá es la forma, el arquetipo es la forma, ¿ok? Entonces, después en un determinado local, se utiliza esta forma para hacer una torta de manzanas. En otro local, se utiliza esta forma para hacer tortas de chocolate, ¿ok? Entonces, el arquetipo es esta forma que traduce uma experiência humana muito potente. Em realidade, o arquétipo está radicado não solamente na experiência humana, pero na experiência da vida, pero se manifesta na consciência humana
sobre a forma desse formato básico, não? Este formato básico que há vários formatos básicos de coisas que vivimos, não? Então, há um arquétipo para maternidade, há um arquétipo para niñez, há um arquétipo para o mistério inconsciente, há um arquétipo para los instintos. Hay un arquetipo para ah, la potencia del sol, los misterios de la luna. Isto tudo é um universo arquetípico. Depois, por exemplo, se pensamos no sol, o sol é um arquétipo muito importante, não? Que vivimos, todas as culturas têm representações do sol. Pero la imagen del sol para cada cultura es diferente. Entonces tenemos la forma, el sol, pero tenemos varias interpretaciones de esto, varias imágenes arquetípicas que se llama esto, ¿no? Y después, si quieren, hay realmente algunos vídeos que yo explico muy bien la diferencia entre arquétipo e imagen arquetípica, ¿ok? Que es un poco esta diferença entre a forma e la torta, não? El gusto de la torta. Pero o que quero trazer para vocês hoje, é que o mito, é uma construção de imagem arquetípica. Ou seja, o mito é uma história que se constrói sobre uma estrutura arquetípica. É uma história que vai se construir sobre la expresión de los arquetipos, ¿no? Entonces, cuando trabajamos mitos, estamos trabajando los arquetipos también. Entonces, y cuando trabajamos los arquetipos, estamos trabajando la vivencia. O que é muito interessante de perceber é que quando trabalhamos los arquétipos, ao mesmo tempo estamos trabalhando los instintos. Porque dentro da teoria ah, que Jung nos propõe, não? Os arquétipos também são uma modalidade expressiva de los instintos. É como que os arquétipos são em um espectro de colores, temos o ultravioleta como los arquetipos e el infrarrojo, rojo, el instinto. Entonces, a nossa vivência se dá pulsando entre estas duas qualidades energéticas, qualidades expressivas, pero quando trabalhamos arquétipos, estamos trabalhando instinto, quando trabalhamos instinto, estamos trabalhando arquétipo, ok? E, segundo Jung, quando vivimos o contato profundo com o arquétipo, entramos em uma espécie de êxtase, e que Jung chamava de la vivência del luminoso, la luminosidade do arquétipo. Para Jung, o arquétipo era luminoso. O que significa isso? É lleno de mistério, é lleno de êxtase, é lleno também de um, um, um medo enorme diante de uma coisa inexplicável. Isto é a vivência. Então, os antigos, não? As pessoas, nossos ancestrales que viviam muito em contato com a natureza e aún não tinham desenvolvido o pensamento científico, tinham que dar explicações para os fenômenos. Estes fenômenos que se repetiam mágicamente, llenos de mistérios. Então, que esses fenômenos llenos de mistérios eram manifestações arquetípicas. Então,
surgen los mitos. Los mitos son explicaciones mágicas, son historias, historias fantásticas que vienen de la tradición oral, cuando aún no existía la escrita y que se perpetúan hasta hoy. Tienen una fuerza tanto potente que são eternos e se perpetuam. Pero o que temos que ver é que o mito se perpetua, pero não é estático, ¿ok? Então, podemos continuar contando os mitos e sempre que contamos porque pertencem a uma tradição oral, vão ter novas nuances. E mesmo a hora que nós outros, nos últimos milênios, começamos a escrevê-los, não? Também. Então, aí cada um que escreve vai dar sua visão, sua forma. Algumas pessoas atualizam os mitos. Grande parte da teoria da literatura é uma atualização de mito, não? Grande parte da arte é uma atualização do mito. El cinema es una actualización del mito. Entonces, el mito en realidad, con advento de la racionalidad, del iluminismo, de la primacía de la razón, ¿no? El mito no desapareció. ¿M? El mito se transformó y continúa un lenguaje muy claro a respeito del fenômeno humano e muito carregado de arquétipos. Entonces, el mito también tiene un carácter vivencial. ¿Cuál es el carácter vivencial del mito? El mito, cuando asume un carácter vivencial, se transforma en el rito. Entonces, durante toda la nuestra, nuestro desarrollo humano, tenemos la mitología se transformando en ritualidad. Entonces, e aqui vamos ter muito ligada à la religiosidade. Então, o mito que vem como uma tradição de conexão com o sagrado, que tem um conhecimento intrínseco a essa tradição e que se manifesta através do rito. Então, o rito, em geral, é a transformação prática do mito. O rito está ligado muy fuertemente al mito, y es un estado, podemos decir que es un estado vivencial del propio mito. Entonces, podemos decir que el rito es una vivencia, al menos en su origen. Nosotros costumamos muchas veces, y es una cosa un poco triste esto, pero no sucede solamente atualmente, não? Pero é uma história que tem a ver com as manifestações religiosas, não? Quando a religião começa a estar, a se distanciar, né, de seu propósito original, que é religar, né? Dar acesso à transcendência, dar acesso a alterações de estado de consciência, o rito está a serviço disto, não? De la vivência disto. Então, quando a religião passa a se conectar mais com estruturas de poder e de controle social, que é uma coisa que comumente sucede, e muitas vezes em muitos momentos históricos sucedeu, então o rito vai perdendo seu caráter vivencial e passa a ser uma série de procedimentos que hacemos no automático. Entonces, eh, podemos dizer que o rito, en este momento, passa a não ter mais esse caráter vivencial e de transformador, e passa a ser uma repetição de restos que está muito baseado no medo, não? Então, se eu não hago este gesto, Deus vai se indignar comigo, ou vai me punir, ou a minha comunidade não vai me aceitar. Então, eu empeço a repetir gestos, palavras, movimentos, etc., sem
estar conectado com o que realmente quer dizer estes gestos, estes movimentos, né? Entonces, la ritualidad tiene sentido quando está conectada com um aspecto vivencial. Entonces, vamos ver la ritualidad en biodanza, ¿no? Porque la biodanza, entonces, no está, o jamás poderia, deveria estar ligado a qualquer estrutura de poder, ¿no? Pero sí está ligada essencialmente à vivência. Entonces, através da biodança, resgatamos a ritualidade del encuentro humano. Entonces, todas las danzas tienen, no es que la danza tiene un carácter solamente ritual, pero hay um, alguma coisa que perpassa de ritualidade em tudo que hacemos em biodança. E iniciar em ronda, la sacralidade del encuentro, la motivação del caminar, todos esses gestos têm uma conotação também ritualística. Não são rituales puros, não? Esto é muito bueno porque assim não se esvazia de sentido. Não hacemos no automático, pero sí presentes naquilo que estamos fazendo. Pero biodança resgata esta conexão ritualística que nos hace vivir coisas que estão fora de la linearidad del tiempo. La entrada en el tiempo eterno tiene a ver con el rito. ¿M? Entonces, las estruturas de clase de biodança são estruturas que revelam tanto el rito como el mito. E temos alguns princípios que estão dentro do modelo teórico de biodança que nos ajudam a compreender em que caminho seguimos quando estamos trabalhando dentro de um mito e quando vamos, entre comillas, ritualizar este mito. E aqui, muito importante de sublinhar que não é encenar o mito, não é uma representação, é sim uma vivência. Então, quando eu atravesso esta ritualidade proposta pelos exercícios, eu vou entrar no mito, e através da entrada no mito, o mito é uma porta de contato com los arquétipos e los instintos. Esto me conduz a la vivencia de la grandiosidad humana, que es la experiencia del luminoso. Entonces, quando utilizamos mitos, obviamente não é necessário sempre utilizar um mito em biodança, pero es una cosa posible, es muy bonita. Entonces, facilita, ¿no? Bien utilizado, é um elemento facilitador. Entonces, em biodança, não solamente escuchamos a história, não solamente vemos a história ou a imaginamos, pero sí vivimos a história. A história, aquela história. Tú, cuando empiezas a dançar, és el protagonista. Solamente que, ao mesmo tempo, isso temos que estar muito atentos quando trabalhamos com mitos. Ao mesmo tempo, este mito é um filo condutor da estrutura de classe, pero quando entramos em vivência, transcendemos a história, é além da história. Entonces entramos em contato com a história que está por trás da história. Entonces, esta história por trás da história tem a ver com as estruturas arquetípicas. Entonces, eu utilizo na história um mito para entrar em contato com alguns arquétipos, estruturas arquetípicas que estão presentes em cada participante. Isto vai mobilizar, incentivar a manifestação da emoção destes arquétipos em cada um. Pero esto não se manifesta da mesma forma em cada pessoa. Vai se manifestar de formas diversas em cada participante. Pero
como eu posso saber que o que estou facilitando, então, não? Não é perigoso, Mirtes, eu vou abrir aí portas que não sei o que está abrindo. Então, eu não considero perigoso, se sabemos o que estamos fazendo, obviamente, não? Então, a biodança abre uma porta, de estruturas arquetípicas, eh, sempre com um princípio básico, que é a progressividade e a autorregulação. Estes dois princípios devem estar sempre presentes, né? Então, não é que tu vá trabalhar a potência luminosa do arquétipo com um iniciante, pero sim tu vai prepará-lo, ao longo do tempo para entrar em contato com essas estruturas. E os mitos podem ser vias de acesso, ¿no? De pouco a pouco ir construindo isto. Então, a história atrás da história é os arquétipos e também é como isto vai mover a minha própria história, a minha própria existência, não? Então, pero eu falei que temos como proteção para não entrar aí em uma coisa que desvia a estrutura da identidade. Temos a guia de progressividade e autorregulação, ok? Estes são básicos, pero nós outros temos também a estrutura teórica de biodança para saber mais ou menos onde estamos abrindo as portas, ok? Exatamente os detalhes, dos detalhes de la porta que está abrindo para cada pessoa, eu não puedo saber como. O que exatamente está abrindo? Uma memória, uma história de vida? Não, isto não tenho como saber, por isso é muito progressivo. Pero sí hay algunas cosas que yo puedo saber exatamente que estoy haciendo. Entonces, quando compongo uma estrutura de classe de biodança, qual das linhas de vivência estou trabalhando? Obviamente, sempre estamos trabalhando com todas, pero hay uma que será, uma ou duas que serão predominantes nesta estrutura vivencial. Então, eu sei que, por exemplo, estou trabalhando uma determinada estrutura que tem a ver com um determinado mito e que estou trabalhando dentro da linha da sexualidade, ou da afetividade, ou da criatividade, e assim todas as linhas, não? Então, este mito, quando eu empeço a tomar contato com esta história e penso, bem, eu poderia transformar isto em vivência, não? Então, eu posso pensar, pero que linha de vivência este mito está trabalhando? Em que ponto eu vou estar desarrollando? Então, é muito tradicional, por exemplo, se trabalhar Afrodite como sexualidade, como Vênus também, não? Ah, muitas vezes podemos trabalhar Hefesto como criatividade. E aí tiene todo o que significa a história, a história desses personagens, né? Que vão ter variações, que é diferente, por exemplo, tratamos do mesmo arquétipo, não? Então, vamos ver Afrodite, ok? Eh, ou podemos trabalhar eh, Ogum, Ogum que é uma orixá, né? Oxum, desculpe, Oxum. Né? Então, Oxum é ah, Afrodita. São histórias diferentes, pero vão trabalhar com o mesmo arquétipo. E esta história diferente, um mito e outro mito, tem nuances, né? Então, dentro desses nuances, eu posso construir minha vivência, pero está trabalhando com um arquétipo que tem este significado principal. Da mesma forma, por exemplo, podemos pensar em ah,
Deméter e, y Pachamama, ¿ok? Entonces, son historias completamente diferentes, pero tienen la coincidencia del arquetipo, ¿no? Entonces, como yo quiero trabajar, por ejemplo, la maternidad o la fertilidad, entonces yo puedo utilizar Deméter ahí, el mito, ¿no? O puedo utilizar la estructura mítica de Pachamama, que no tiene exactamente un mito claro, pero tiene una estructura mítica, ¿no? Entonces, aí eu vou definir, por exemplo, eu quero trabalhar afetividade. Então, eu vou utilizar mitos que vão trazer elementos de afetividade. Não vou utilizar, eu quero trabalhar afetividade e vou selecionar um mito que trabalha transcendência, então não tem coerência, né? Então, eu posso ou tomar o mito e perceber qual é a estrutura nas linhas de vivência, ou escolher um mito que se conecte com uma linha de vivência que quero trabalhar. São duas possibilidades de selecionar como quero trabalhar, né? Depois, outra forma de ver que não é excludente, ok? Se pode trabalhar com as linhas de vivência, e depois eu mirar, bem, quais são os elementos? Os elementos são arquétipos básicos, não? Então, em que elementos se trabalha? Esse mito está trabalhando mais em uma coisa que tem a ver com a água, com a terra, por exemplo, os mitos agrários, que têm a ver com a terra, ou com o ar, com a água, com o fogo. O que está trabalhando acá? O que este mito tem a ver com os elementos? Também é uma forma de compreender e estruturar a classe. Então, se mis participantes e mis grupos necessitam de mais terra, desarrollar mais terra, então eu não vou tomar um mito que tem a ver com toda a questão del aire, né? Então, eu vou buscar coisas mais agrárias, mais, que vão falar mais da terra, da concretude, etc. Ok? E com base nisto, não, eu vou perceber assim, bem, eu tenho esse mito. E quais são as vivências que estão relacionadas com este mito? Então, eu posso começar a fazer um exercício de imaginação, donde, de memória, não? Buscando resgatar quais as relações que tem o mito com estruturas de biodança, não? Com exercícios de biodança. Depois que eu defino estes exercícios básicos, esses exercícios centrais, eu vou buscar exercícios básicos que puedan componer esses exercícios centrais, que em geral são mais desafiadores. Então, esses exercícios centrais, nós outros levamos a la persona a entrar muito comodamente, quase naturalmente, neste exercício central com os exercícios que vêm antes, né? Depois eu posso fazer um passar a um segundo exercício central que, em geral, não que seja uma lei isto, não? Pero, em geral, há alguma coisa de passagem, passamos para outro, ou não, algumas vezes não, ok? E depois, sim, alguns exercícios para sair dessa dimensão vivencial, está preparado para a cotidianidade. E outra forma de poder pensar isto, não? É perceber que dentro do mito, quais são os níveis de conexão que solicita este mito. Então, o mito pode solicitar um nível de conexão comigo mesmo.
¿m? Entonces, una conexión más singular con mi interioridad. ¿M? El mito puede proponer una conexión con otro ser humano, con otro, con las personas que están ahí, ¿no? Entonces, esta formación del vínculo humano. Pero el mito también muchas veces puede hacer un nivel de conexión más cósmico, más que tenga a ver con una dimensión más espiritual, trascendente, ¿ok? Entonces, es un otro nivel de conexión. Nosotros tenemos los tres niveles en biodanza, exercícios específicos, estruturas vivenciales específicas para conectar cada uno. Pero si yo tengo la capacidad de perceber bien, este mito va me pedir más ejercicios símbolos de contacto profundo conmigo mismo, ou este este mito vai buscar uma conexão cósmica, ou se este mito é um mito sobre a conexão entre seres humanos. Então, aí a estrutura de classe vai se facilitar, nós outros construirmos esta estrutura. Hum? E depois, obviamente, né, depois de estruturado, eu sei que a alguns facilitadores les gusta empezar a criar sua vivência a partir da música, né? Pero eu creio, eu em geral não trabalho assim, não trabalho. Primeiro hago a estrutura e depois penso em las músicas, né? Eu sou uma pessoa que prepara as vivências, não me gusta muito trabalhar nelo improviso, ou seja, chegar aí e ver como está o grupo e improvisar. Eu posso fazer, certamente, né? Pero prefiro preparar muito cuidadosamente minhas vivências, sempre he hecho esto, e me parece, para mi caso, em minha forma de ser, ha estado muito importante fazer esto, né? Porque me permite hacer una conexión muy clara entre los ejercicios, las estructuras vivenciales, ¿no? Qual exercício antes, depois, e com las músicas, né? Escuchar las músicas, ver se há uma conexão, um diálogo entre estas músicas e a estrutura de classe. Então, é muito importante, não? Por exemplo, se eu vou construir uma estrutura dentro de um mito que me chama a linha de transcendência e hago uma série de exercícios que vá a ser uma conexão mais cósmica e, não sei, dentro desta estrutura hago toda uma... Percebo que o mito tem uma conexão aérea, não? Então, bien, é conexão cósmica, linha da transcendência, ah, elemento ar, assim, as músicas têm que estar conectadas com isto. Não puedo querer trabalhar estas coisas e utilizar músicas que não têm a ver com esta estrutura. Então, poder, como último passo, poder escolher músicas que têm conexão com isto, não? E depois, também uma coisa muito interessante, não? Que não é uma coisa rígida, pero digamos que pode trazer bastante poesia para nossa estrutura vivencial, né? É perceber que, por exemplo, quando trabalhamos um, ah, ah, por exemplo, mitos que appartienem a uma estrutura cultural mais clássica da antiguidade, né? Então, há determinados tipos de música, instrumentos e tudo que têm muito a ver com isto, né? Então, estamos charlando aí de Grécia, estamos aí charlando do Império Romano, etc., né? Então, aí há uma dimensão
de ritmos, de sonoridades, né? Então, eu estou trabalhando com orixás, né? Então, há uma dimensão musical que appartiene à África, né? Ou estou trabalhando mitologia ah, andina. Há toda digamos, uma musicalidade que tem a ver com este linguagem que tem a ver com o mito, não? Então, não é que seja uma coisa rígida e que temos que utilizar, estou trabalhando sobre mitologia afro-brasiliana, então tenho que utilizar músicas brasileiras e tiene que ser mucha batucada o samba o esto. No, no necesariamente, ¿no? Pero se yo hago un diálogo, ¿m? Puede facilitar a vivência de um diálogo não rígido, não? Um diálogo não. eh, Mira, a pior coisa que vocês podem fazer, que sucede algumas vezes, é, por exemplo, eu estou utilizando um mito que appartiene a uma determinada manifestação religiosa, então utilizo as músicas de aquela religião. Não, não, não. Porque nós outros não estamos fazendo um ritual religioso, ok? Estamos fazendo biodança. Então, temos as nossas músicas, toda a coerência da semântica musical, pero pode haver um nível sutil, fluido, bonito, poético de diálogo entre o mito e a musicalidade. Isto que quero frisar, ok? Está bonito se hacemos isto. Interessante, facilita a vivência. Agora, se utilizamos músicas ritualísticas que não estão dentro da estrutura musical de biodança, porque, não sei, quando tu dança esta dea ou este mito, tem esta música, não vai levar onde queremos, ok? Não, não estamos trabalhando com rituais religiosos, ok?